noite, Boa professora. noite, Tudo bem, senhora? tudo bem? Eu disse, meu Deus, uma pessoa como a professora, aê, o Márcio botou aê. Olha, galera, vamos falar de educação. Sejam todos bem-vindos. Professora, muito obrigado, viu? Eu sei que a senhora é uma pessoa que tem tantas atividades, a correria não é brincadeira. E eu sei que tirar um tempo para falar de educação é porque realmente a gente tem que ter, né, um propósito para isso. E eu sei que a senhora é uma mulher de propósito. Deixa eu dar boa noite aqui. Josias, Simone, Eli Fernanda, sejam todos bem-vindos. Podem ir entrando aí, pessoal. E é isso, professora, né? Muito obrigado por ter aceitado falar com a gente sobre esse assunto tão importante. Obrigado mesmo. E aí, pessoal, deixa eu apresentar bem rapidinho a professora, tá? O currículo dela, ele é tipo assim um livro. Então, assim, a mulher é a mulher. Aí a gente resumiu aqui. Então, eu vou deixar bem resumido, assim, a professora vai se apresentar melhor também. E vamos lá, ó, para quem não conhece, a professora Betjane, cadê aqui que eu anotei? Vamos lá. Ela é doutora em psicologia, educação e saúde, além de palestrante e escritora. Já publicou mais de 30 livros e mais de 50 artigos. Essa é um pouquinho, isso é bem resumido, né, do currículo da professora. E aí, professora, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos. Eu queria que a senhora começasse dizendo como foi que a senhora chegou na docência, se foi a docência que chegou à senhora, como é que foi esse processo? Boa noite, né? Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né? Eu que agradeço imensamente, porque falar de educação para mim é sempre um prazer, né? Assim, eu acho que a educação ela é transformadora, Verdade, com certeza. que a gente entende isso e respeita também isso e compartilha disso, então fica mais fácil para a gente poder respeitar todas as profissões, não apenas só a profissão de educador, mas todas as profissões, porque todos os profissionais passam, né, pelo educador. E se você tem esse entendimento da educação, eu falo que quando você trabalha e com educação, independente da profissão que você exerce, tudo fica mais fácil. É Fica verdade. mais fácil. Então, veja só, como é que eu comecei? Eu sou do interior. Eu sou do interior de Pernambuco, de uma Hum, cidade chamada Tupanatinga, que hoje não tem nem, não chega a ter nem 30 mil habitantes. E aí, nessa cidadezinha, nós sempre moramos no sítio, em fazenda. E aí eu sou de uma família de professores. Meu bisavô professor, minha avó professora, minha mãe professora, minhas tias todas professoras. E quando eu nasci, vendo elas todas professoras, a minha mãe e o meu pai queria que eu fosse advogada, porque eu falo muito. E a minha mãe queria que eu fosse dentista. eita, diferença da pega. Totalmente diferente, né? E quando eu fui me inscrever para o vestibular, eu me inscrevi em biologia. Bem diferente. Entendeu? Que eles queriam ter. E licenciatura, viu? Licenciatura em biologia. E aí, quando eu fiz o vestibular, eu fiquei numa colocação boa e fui convidada a trabalhar no laboratório. Né? Eu ganhei uma bolsa e fui para o laboratório. E lá no laboratório, eu era boa digitando. E o meu professor do laboratório, ele era excelente, o doutor Edmilson. E aí eu me dividi em duas, porque eu queria trabalhar com a parte de análise e tinha que digitar os exames. E aí eu fazia tudo isso, mas para aprender, porque eu queria aprender tudo. É, assim, todo mundo me acha muito calma, que eu falo muito compassado, né, um tom de voz calmo, mas eu não sou calma, É sabe? mesmo. Não sou. Eu faço, por exemplo, eu fiz o meu mestrado, eram 2 anos, eu fiz em 1 ano e 10 meses. Eu fui a primeira da turma que terminou. O doutorado era 4 anos, com 2 anos e meio eu tinha terminado. Então, assim, eu sempre fui
eu não, se eu posso fazer hoje, eu faço hoje, eu não deixo para amanhã. Tudo meu foi assim, sempre foi assim. É, e aí, então, as coisas foram surgindo. Então, eu terminei a graduação. Quando eu terminei a graduação, eu já fiz, já engatei na primeira pós-graduação. Quando eu terminei a primeira pós-graduação, eu já fui para uma outra pós-graduação. Quando eu terminei outra pós-graduação, eu vim tentar o mestrado. Aí você veja só como é que são as coisas. Na minha cidade, na cidade em que eu morava, né, que eu nasci e me criei, não tinha ninguém com mestrado. Ninguém. Não existia nenhum mestre. Eu fui a primeira. E veja que eu me acho muito jovem. Eu tenho 48 anos. E é jovem mesmo. E aí, isso, em 2000, eu terminei em 2010. Então, eu comecei em 2008, porque são 2 anos. Então, olha, não faz tanto tempo assim. É Tá? verdade. Eu fui a primeira da minha cidade a fazer o mestrado. Quando eu fiz o mestrado, junto do mestrado, eu fui fazendo outra pós. Fiz doutorado, assim que terminei, já fui fazer doutorado. Aí fiz o primeiro doutorado e depois do primeiro doutorado, surgiu a oportunidade de fazer mais outros 2 doutorados. Eu fiz primeiro um doutorado em educação, em ciências da educação, depois fiz um doutorado em ciências da saúde e fiz um outro doutorado em psicologia. E fiz várias pós. Eu tenho acho que umas 8, 10 pós-graduações. E fiz outros cursos técnicos, porque assim, eu acho que a mente da gente não pode ficar parada, Professor entendeu? Márcio falou, a mulher é uma máquina. Então, A senhora falando, deu um bug aqui no meu juízo já. porque assim, eu não consigo, assim, por exemplo, eu tive uma aluna que ela queria falar de educação positiva. E aí, veja, e eu não tenho o menor problema em falar isso. Eu nunca tinha ouvido falar em educação positiva. Então, quando ela chegou para mim e falou assim, professora, eu quero falar de educação positiva. Eu falei para ela na hora, educação positiva, eu já ouvi falar de psicologia positiva. Eu também. Mas a educação positiva, não. Aí ela falou, existe. Tem uma autora que fala assim, 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 foi falando. Eu digo, vamos falar de educação positiva. Você já sabe alguma coisa, eu vou começar a estudar e nós vamos falar de educação positiva. Eu vou aprender, tá entendendo? Eu vou saber lhe orientar a metodologia, mas o conteúdo eu ainda não sei, mas eu posso aprender com você. Vamos levantar referências para isso, para você citar o seu trabalho, que para mim, trabalho tem que ter citações, e citações atualizadas, né? Eu falo sempre para os meus orientandos que eles têm que ter nos seus trabalhos 70% de referências atualizadas e 30% mais antigas, porque a gente tem que utilizar antigas, porque desde quando surgiu isso? Então não foi de agora, foi de antes. Exato. Né? E aí a gente vai falar de educação positiva e eu me encantei com a educação positiva, tá entendendo? Mas eu não sabia. E aí eu fui descobrir o que era educação positiva e o trabalho dela foi a coisa mais linda do mundo, o trabalho da menina, né? E eu acho isso, então eu falo, né, que nós vivemos numa constante aprendizagem. Então você em mente. Por que o meu aluno tem que saber, tem que chegar para mim e falar assim, professor, isso, e eu ter que dizer a ele que eu sei, fingindo que sei sem saber? Não, não tem problema de eu dizer para ele que eu não sei, né? E aprender com ele e melhorar aquilo que ele já sabe com aquilo que eu sei, acrescentar, juntar, formular. Porque hoje, ó, eu tenho um filho de 9 anos, que eu tive um filho com idade de ser vó. E aí, o que é que acontece? O meu filho hoje pega o meu celular e fala assim, mãe, por que você não faz isso? Ele sabe, eu não sei. Porque ele é de outra geração, diferente. Ele tem coragem de ir lá mexer em tudo que às vezes eu não mexi. E eu não posso me surpreender com isso e achar, não está errado. Não, não está errado. São outros momentos. Né? E isso faz parte da educação que a gente tem hoje. Verdade. Tá? Então, a educação faz parte disso e a gente tem que acompanhar a educação. Então, assim, olha, outro dia eu fui convidada para dar uma palestra para adolescentes.
para adolescentes. E eu fiquei super surpresa com o que aconteceu, mas eu falo que tudo isso a gente tem que saber interpretar. A educação tem que fazer com a gente. São as interpretações. Eu entrei, a diretora me apresentou, né, que era num colégio, a diretora me apresentou, falou super bem de mim, tudo, e aí ela saiu e me deixou, porque eles estavam agindo de forma muito desrespeitosa. E aí eu fui falar de disciplina, de indisciplina, né, de saúde mental, porque eu trabalho muito com saúde mental. E aí foi muito interessante, porque um dos alunos falou comigo e me perguntou algumas coisas, e em um momento ele foi e falou assim, eu comecei a falar da questão da disciplina e do respeito, e ele falou assim, professora, como é que a gente vai respeitar uma diretora que usa um prendedor verde de plástico? Sério, professora? Sabe? Aí eu fiquei, eu parei e olhei para ele e disse assim, como assim? Ele disse, a senhora não percebeu? Aí eu isso não, eu não tinha percebido isso na diretora, né? Na gestora da escola. Mas ele tinha percebido. E ele falou assim para mim, olhe para a senhora. Olhe para a senhora. A senhora viu o sapato dela? Meu Deus! A senhora viu que ela estava com o cabelo preso com um prendedor de plástico e ainda mais verde? Então, veja como nós somos observados, né? Então, Nada a ver. não tinha nada a ver, né? Hum, Porque voltei, fui explicar para ele tudo isso. Só que quando você vai ver, isso não é o que é importante. Mas veja que isso também tem uma importância para eles. é verdade. Então, nós, enquanto educadores, muitas vezes eu falo assim, ó, o professor reclama muito do salário o tempo inteiro. E eu acho que o professor não é valorizado quanto deveria. Concordo. Uhum. Mas também não é uma coisa do outro mundo. Nós temos um salário, não é dos piores. E aí nós vemos muitos, da gente ver muito hoje os nossos filhos, os nossos alunos não querendo mais ser professor. E isso tem que ser mudado. Tem que ser de outra forma. Desculpa interromper, professora. Isso era até uma das perguntas que eu tinha notado aqui, porque a percepção que a gente tem, inclusive até eu quis ser professora há um tempo, assim que eu entrei na graduação, eu sou assistente social, e eu, na graduação, me identifiquei muito com a professora e eu pensei em ser também docente. Ela me deu todo o apoio e tal. Só que no decorrer, eu falei, gente, não... as coisas que aconteciam em sala de aula, as coisas que a professora passava, sabe? Com um monte de adulto, né? Eu tô falando assim, no caso da universidade, por exemplo, né? E eu realmente desanimei. Então, assim, uma das perguntas, aproveitando que a senhora tocou nesse assunto, pra gente não perder o gancho, né? Era, professora, por que a senhora acha, né, que é tão grande, né, esse desinteresse hoje, assim, das pessoas, dos alunos, em querer, né, a docência? O que a senhora acha? Qual, na sua opinião, esse conjunto de fatores, né? Porque eu sei que não é uma coisa isolada, mas quais são esses fatores que fazem as pessoas desanimarem da docência? Então, são vários fatores. Mas, por exemplo, numa das pesquisas que eu fiz, uma das coisas mais fortes que aparece é o quê? É a falta de amor, né? De interesse que hoje os professores demonstram pela sua profissão. Como? Então, o professor reclama muito do seu ambiente de trabalho, do seu salário e da sua profissão. E quando o aluno vê isso, e quando o filho vê isso, e quando o colega vê isso, e quando as pessoas de modo geral vê isso, então entende ou subentende que a profissão é muito ruim, que a profissão não presta. Entende? Entendi. Esse é o motivo maior, professora. O motivo maior é esse. Porque se eu sou professora e eu falo o tempo inteiro
que a minha profissão é horrível, eu ganho uma miséria, eu me sinto mal, o meu local de trabalho é péssimo, entendeu? Entendi. Então, fica muito claro. Olha, por exemplo, outro dia eu estava em uma escola, eu vou muito à escola, porque eu sou convidada para dar palestra nas escolas. Que massa. Olha que engraçado, eu estava com uma bolsa, e eu gosto muito de bolsa. Aí o aluno chegou para mim e disse assim: você é professora? Eu disse: sou. Um aluno, assim, de mais ou menos uns 11, 12 anos. Assim, essa sua bolsa foi R$ 1.000? Aí, ó, como ele é esperto. Essa sua bolsa foi R$ 1.000? Aí eu fui e disse assim: foi. Aí ele disse assim: e o professor pode comprar uma bolsa de R$ 1.000? Entendeu? Então, olha só, porque ele vê os professores dizendo que ganha pouco, Pouco e não daria para comprar uma bolsa de. como é que ele vai comprar uma bolsa de R$ 1.000? Entendeu? Então, você vê como isso está forte neles, né? E muitas das vezes, na sala de aula mesmo, né, dando a palestra, eles perguntam quanto o professor ganha. Então, quando eu digo assim, ó, depende, tem professores que ganham R$ 3.000, tem professores que são contratados que acho que ganham R$ 1.800, mas tem professores também que ganham R$ 25.000. Aí eles, verdade? A senhora tem certeza? Tá entendendo? Então, assim, a surpresa deles. Uhum. Tem professor que ganha 6.000, 10.000, 8.000. Vai depender do professor, vai depender do local que ele trabalha. Enfim, vai depender de muitas coisas, né? Então, assim, isso, o que é que, por exemplo, nessa cidade que eu morava, lá no interior, a maioria dos professores que são concursados, que eu gosto de deixar isso muito claro, nenhum professor ganha menos de R$ 3.500. E é uma cidade pequenininha. Então, o que é que eu posso falar? A despesa, mas não é isso que eu quero falar, que elas gastam mensalmente, o custo de vida não é alto, né? Sim, Então, vivem bem. Né? Então, professores lá, tem professores que eles têm um percentual de 5% a 10% a cada 5 anos. Então, tem professores que ganham muito bem, que já estão na faixa F, D, E, enfim. E aí eles têm salários ótimos, tá entendendo? Então tem que mostrar esse lado também, é tá entendendo? verdade. É Tem verdade. lógico que o professor tem uma sobrecarga, porque o que é que acontece? Nós trabalhamos na escola e trabalhamos em casa. É verdade. E eu falo muito para os professores quando eu dou palestra: olha só, você tem que saber, você não tem duas mentes. Então, aquela pessoa que fala para mim assim: olha, os problemas do trabalho eu deixo no trabalho, o problema de casa eu deixo em casa, está mentindo. A sua mente é uma só. Então, para onde você vai, vai tudo, vai o combo. Não tem um botãozinho, Não, né, professora, para dizer não, não, aqui. não tem. Né? Então, o máximo que você consegue é um pouco desviar aquela situação e ficar focado mais naquele momento que você está vivenciando ali naquele local, É, né? Mas um problema sério em casa, volta e meia aquilo ali vai vir na sua mente. é verdade. E aí o que é que acontece? Então, esse professor, ele precisa de um olhar mais, mais voltado para ele, para essa questão do trabalho. Como? Nós precisamos mais do quê? De mais ajuda. De como? De psicólogos, de psicopedagogos, né? De neuropsicólogos, de neuropedagogos, que dê um suporte na escola. Porque hoje em dia, você sabe a quantidade de alunos, né, neuróticos que tem ali nas escolas. Então, precisa-se disso, que a gente tem esse suporte, que o professor não tem esse suporte. Verdade. Ô, professora, tô falando nisso, eu queria que a senhora, acho que até a senhora vai ter
muito o que falar disso. Eu acho que é um assunto muito importante, né? A saúde mental, de uma forma geral, né? Para todos nós. A gente entende que a gente tem que cuidar da nossa saúde mental. Mas como é que anda, inclusive, dados, estatísticas da saúde mental dos nossos professores? Então, o que é que aconteceu? A última pesquisa mostrou o seguinte, que mais de 80%, 83% dos professores que estão afastados das salas de aulas, eles estão afastados por algum tipo de problema mental. Estresse, depressão, ansiedade, tá entendendo? Por algum tipo, algum transtorno, mas algum tipo de problema mental. Foi o que fez com que eles se afastassem da sala de aula, né? E aí veio um conjunto de coisas. E olha que interessante. Muitas das pessoas, quando eu falo isso, dizem assim, e a principal causa deve ser o salário. Não é o salário. Sabe qual é a principal causa? É a falta de reconhecimento. Porque, olha só, o que é que acontece? Quando você erra, todo mundo cai em cima, porque você errou. E você não pode errar. Mas quando você acerta, quando você faz algo, faz tudo certinho, é como se fosse sua obrigação. Entendeu? E não é. E não é. Isso aí. Ó, uma dissertação de mestrado de uma aluna minha, nós fizemos o quê? Ela trabalhou, ela era coordenadora das professoras do ensino da educação infantil. E aí ela trabalhou com os alunos o quê? Com esse grupo da educação infantil, justamente isso, o reconhecimento. Ela fazia com eles tudo que as professoras desse grupo da educação infantil fazia, ela supervalorizava elas. Supervalorizava. Sabe o que aconteceu com elas? Elas começaram a se arrumar mais, a vir mais bonita para a escola. Elas começaram a arrumar melhor a sala, a fazer mais coisas com os alunos delas. Tá entendendo? Uhum. Elas mudaram, elas se transformaram. E aí a gestora da escola veio saber o que era que estava acontecendo. E só foi isso que ela fez. Então, tudo que elas faziam, mesmo quando elas faziam alguma coisa que estava errada, ela não dizia que estava errada. Ela dizia assim, ó, vamos melhorar. A gente pode melhorar. Ela não dizia que estava errado. Ela dizia que podia melhorar. Será que se a gente fizer assim, não vai dar certo? Entendi. Tá entendendo? E aí, o que a gente vê hoje? A gente vê que é justamente o que acontece. As pessoas fazem questão de dizer que você errou. Fazem questão. Principalmente, me desculpem, né, os gestores, coordenadores, quando estão em algum cargo. Né? Esquece que você está, você não é. Exato. Né? A senhora acha que, nesse sentido aí, a minha percepção, certo? Eu não sou sou da área da saúde, né? Mas assim, o que é que eu percebo? Que hoje há um equívoco muito grande. Eu acho que esse equívoco também contribui muito para o adoecimento dos professores. O equívoco dos pais em acharem que a educação, que os princípios, que os valores, eles precisam ser inseridos pelo professor na sala de aula. E o que é que acontece? Porque na minha época, só para todo mundo entender, aí se eu chegasse em casa, que eu nunca cheguei, mas se eu chegasse em casa, se por acaso dissesse assim, manhã, a professora, eu não podia, eu nem terminava. Ela dizia, se você, já começava as ameaças, né, assim, se um dia eu receber uma reclamação desse tamanho sua na escola, o pau vai quebrar aqui em casa. Tipo assim, então a gente via o professor como autoridade. Eu encontro um professor meu no ônibus, professor, senta aqui. E não é um lance de bajulação, não é um lance de respeito, porque a minha geração, ela foi ensinada assim. Aqui o professor, ele é uma figura que você merece, você deve todo o respeito. Então eu entendo que hoje em dia
Eu não tô aqui, pessoal, culpabilizando pai e mamãe, tá? Eu tô dizendo que é um equívoco, né? Que por N fatores, muitas das vezes, os pais e os filhos, ou isso não fica de uma forma muito clara, que os filhos chegam na escola e não respeitam o professor e fala de qualquer jeito. O professor, enfim, não se tem mais, professor, aquele respeito, como nas nossas salas de aula antigamente, sabe? Então, eu atribuo muita culpa aos pais também, e também aos professores, aos coordenadores, aos gestores. Então, em faculdades que eu trabalhei, e até em escolas também que eu trabalhei, eu nunca fui, eu nunca fui de brigar, eu nunca fui de falar alto, de gritar, nada disso. Mas eu nunca fui fácil, entendeu? Eu nunca fui fácil. Eu acho que a gente tem que ser respeitado. Sim. Então, você tem que impor esse respeito. Você não tem que querer que o aluno tenha medo de você, não. Mas ele tem que lhe respeitar. Então, assim, eu vou contar algumas coisas que aconteceram comigo em sala de aula para você. É assim que eu acho que a educação tem que, para ela poder funcionar, Sim. sabe? Para ela poder funcionar. Tomando aqui as histórias, viu? Para funcionar. Até porque, assim, eu brinco nas minhas palestras, porque hoje eu não dou mais aula. Eu só oriento e dou palestra. Mas quando eu dava aula, e eu gostava muito de dar aula, então acontecia por diversas vezes, muito isso. Eu não sou uma professora lúdica. Aí nas palestras eu conto essas histórias, aí ele diz que isso se torna lúdico, porque eu não sei brincar, eu nunca fui disso, tá entendendo? Sim. Então, são essas histórias que eu conto. Então, aí veja só, olha, uma certa vez em sala de aula, isso era num colégio, eu passei uma atividade para os alunos. Aí uma bendita aluna, chegou na sala de aula com esse trabalho. Que eu passava a prova, fazia a prova, e sempre junto eu passava um trabalho valendo 1 ponto, 1,5 ponto, 2 pontos, enfim, para dar uma ajuda. Porque eu sempre fui professora de química, de física e de biologia. Aí era um trabalho de química. Aí a menina chegou uns 3 dias da data que tinha passado da entrega e veio me entregar. Aí eu disse a ela, não recebo, já passou o dia. Ela só fez voltar, ir lá na direção e disse ao diretor, a professora Betjane não recebeu o meu trabalho. E a minha mãe morreu. E aí, olha só, mas ela não me disse isso, né? Se ela tivesse me dito, eu teria aceitado, não ia ter questionamento nenhum. Aí o diretor vem fumaçando para brigar comigo que eu tinha que receber o trabalho da menina. Aí, menina, ele ficou falando aquilo ali, eu fiquei pensando. Aí eu fui e disse assim, olhei para ela e disse assim, que dia a sua mãe morreu? Aí ela foi e disse, morreu dia tal. Aí o dia que a mãe dela tinha morrido, tinha sido assim, uns, sei lá, uns 2 dias, acho que depois do dia de entregar o trabalho, e tinha sido um acidente. Aí quando ele terminou, quando ela me disse, eu disse, pronto, agora é que eu não aceito mesmo. Aí o diretor disse, como assim você não aceita? Eu digo, a mãe dela morreu 2 dias depois da data de eu receber o trabalho. E foi do acidente, ela não adivinhava que a mãe dela ia morrer. E depois do dia de me entregar, ela já não ia me entregar mesmo. Exatamente. E se eu chegar daqui e tivesse me dito assim, professora, aceita, eu não lhe entreguei porque minha mãe morreu. Usando a mãe, que é o que ela está fazendo. Eu tinha aceitado, quer ter calada. Mas ela foi lá lhe contar, só para ver você vir aqui me brigar. Então agora é que eu não aceito mesmo. O diretor voltou para trás, fumaçando de novo, e ela entrou, ficou quieta e calada. Eu digo, a sua mãe deve estar lá onde ela estiver morrendo de vergonha de você, por estar querendo usar ela depois de morta. Gostaria muito de ter sido sua aluna. Pronto. Aí, menina, então isso assim, os outros alunos ficavam para mim, professora, como é que a senhora pensou num negócio desse? Então, assim,
sabe? Então, eu não brigava, eu não fazia nada, mas eu sempre tive uma solução a dar para eles, entendeu? Para eles mostrar que eu era professora, era eu que estava por aquilo ali. Tá? Como, por exemplo, um aluno chegou para mim e disse assim: professora, eu só fiquei na sua matéria, eu fiquei em biologia, logo em biologia, tipo, biologia não era nada. Olha, Eu digo, pô, ficou em biologia, vai ter que pagar biologia. Não tem conversa, professor. E você vai conversar com quem? Porque comigo não vai. ô, professora, nesse caso a gente entende, né, a senhora falando aqui, vai clareando a mente, a gente entende que, na verdade, essa desvalorização, essa falta de respeito, esses são esses fatores, né, são, como a senhora falou, o professor não impor o seu respeito, a contribuição dos pais em casa, a coordenação, quando muitas vezes cede certas coisas por pressão de alunos que não deveria ceder, né? Por exemplo, o celular em sala de aula. Celular em sala de aula. Eu sempre usei o celular em sala de aula com os meus alunos. Mas quando eu falo, hoje não tem celular, então hoje não tem celular. Então, se não tem celular hoje, não tem celular hoje. Pronto. O que para ter celular hoje, chamava a diretora. Se a diretora não desse jeito, eu dizia à diretora, vai chamar a polícia. Boa. Eu não vou esculhambar nada. Vai chamar a polícia. Pronto, está resolvido. Na faculdade, um dia, dando aula, a aluna começou a colar. Eu vi numa pasta transparente. Então, eu fui lá nela, no lugar onde ela estava, e disse: me dê sua pasta, que eu estou vendo o que você está fazendo. Para não fazer vergonha a ela, né? Porque para mim é assim: quem tem vergonha não faz vergonha. Para não fazer. Ela se levantou alterada, me esculhambou, que eu era mostrada, metida só porque eu era doutora, eu queria ser melhor do que todo mundo, blá, blá, blá. Todo mundo ficou sem saber porque era que ela estava dizendo aquilo ali. Aí eu fiquei parada, só olhando para ela. Aí todo mundo sem entender, aí o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que tá acontecendo? Aí eu digo, pergunta a ela por que é que ela está dizendo isso comigo. Aí ela ficou calada. Aí eu digo, diga por que é que você está dizendo isso comigo? O que foi que eu lhe disse? Foi que eu lhe disse aí no ouvido, no seu ouvido, para não fazer vergonha a você. Aí ela foi e disse, ela está dizendo que eu estou filando. Aí eu fui lá, peguei a pasta e mostrei, digo, o que é isso? Aí foram chamar a coordenação veio. Aí ela disse, professora, e agora, o que é que a senhora vai fazer? Eu digo, ela vai se retirar da sala, está suspensa por 2 meses e não tem conversa. Aí daqui a pouco ela voltou, veio me pedir perdão, desculpa, eu digo, olha, perdão não é a mim que você tem que pedir, é a Deus, que eu não sou Deus. E desculpa, eu não lhe desculpo. É simples assim. E você está suspensa das minhas aulas por 2 meses. Se você vai passar, o que eu vou fazer ou deixar de fazer, aí é problema seu. Pronto. Você fez o que você fez, agora você é responsável pelos seus atos. Simples assim. Boa, professora. Boa. Então não tinha briga, nunca teve. Em sala de aula nenhuma, com ninguém, mas era desse jeito. Então, assim, eu, super amiga deles, conversava. Só que assim, o meu lugar de professora, eles no lugar deles de aluno. Tá entendendo? Nunca quis nem ver que era melhor do que eles, mesmo porque não sou. Mas eles tinham que saber. Porque a educação é isso. Porque, tá entendendo? No momento eles estavam fazendo enfermagem, dei muita aula curso de enfermagem, dei muita aula curso de odontologia, de vários. Mas você tem que saber impor. Né? Hoje eu oriento alunos de mestrado e de doutorado. Então, o aluno vem com ideia. Eu falo, ó, trabalho de mestrado e de doutorado é diferente. O aluno é responsável por aquilo ali. Então, eu dou uma ideia. Aí, eu estou ali para orientar. Você vai querer seguir? Ótimo. Você não quer responsabilidade sua, né? É responsabilidade sua. Na hora da banca, quando a banca criticar, eu vou lá e digo, ó, eu falei isso, mas ele não quis. A responsabilidade é de quem? Sua. Tá entendendo? Professora, por gentileza, vou virar um pouquinho o celular
baixar mais um pouquinho a câmera. Tá mostrando muito aqui acima da sua cabeça. E quando for cortar, pra gente botar no YouTube, pronto, agora melhorou bastante. Pronto. Ó, eu falo para eles assim, porque lá na frente, vocês vão precisar, na hora que vocês forem trabalhar, que vocês forem profissionais, forem exercer suas profissões, né? Então, assim, tudo você tem que saber dosar. Eu não sou perfeita, ninguém é perfeito, mas a gente tem que saber como agir dentro daquilo que você trabalha. Nem sempre você vai agradar todo mundo, nem todo mundo vai agradar você. Eu até brinco com eles que eu falo assim, ó, se o professor diz assim, eu amo todos os meus alunos iguais, tá mentindo. Não amo. Tem raiva. Você é aluna e você não ama todos os seus professores iguais. Então, por que os professores vai amar você? Né? Eles morrem de rir, dizem assim, professor, é demais. Eu digo, né? Então, assim, tem coisas que eles têm que entender, né? Tem que ter essa maturidade. Né? Para você ter uma boa saúde mental. A saúde mental, eu falo assim, pô, saúde mental não significa que você não sente dor. Significa você saber lidar com essa dor. Verdade. Você saber lidar com esse problema. É verdade. Boa. O Márcio colocou assim, eu sabia, os professores têm seus queridos. Mas é verdade. Boa, Márcio. É isso aí. Eita, que mal. Deixa eu ver aqui, viu, professor, se tem pergunta aqui. Ó, tem um monte de comentário. Tem aluno da senhora por aqui, viu? Ó, deixa eu ver aqui. Ó, cadê? Tem uma. Cadê? Alguém falou aqui que estudou, que ficou em biologia, não foi, Benção? Foi alguém que falou. Cadê essa benção? Olha aí, ó. Eli Fernanda. Lembro que fiquei também em uma prova final de biologia com ela. Se lascasse, não foi, mulher? Toma. Pronto, não tem pergunta. Mas assim, ser professor, eu falo assim, que eu não poderia ser outra coisa. Tá entendendo? Eu não me vejo sendo outra coisa. Para mim, ser professor foi a melhor escolha que eu poderia ter feito na minha vida. Às vezes, olha, eu estou em um lugar, né? E aí eu vejo uma pessoa lá de longe olhando para mim, acenando, apontando, né? Aí vai chegando, se aproximando, aí diz assim: olhe, você é minha professora, tá entendendo? Aí eu digo, sua professora, a senhora me deu aula de metodologia científica em Sergipe ou na Paraíba. Aula de mestrado ou de doutorado. Eu digo, foi mesmo, olhe, para você ter uma ideia. Outro dia, isso em 2013, há 11 anos atrás, eu fui dar uma aula em Sergipe. Aí quando foi agora ano passado, com 10 anos, eu encontrei uma aluna, ela me mostrou eu desenhada no caderno dela. Foi mesmo? Desenhada gordinha, a roupa, tudo. Porque ela disse, eu achei a senhora linda, a senhora gordinha, ela gordinha também. Que Aí massa. é a senhora, porque eu achei a sua roupa linda e ia mandar fazer uma roupa igualzinha a da senhora. Aí eu nunca joguei fora o desenho, nem tudo que eu escrevi da senhora. Tá até hoje no meu caderno, ela me mostrou. Ai, né, assim, é muito gratificante. Muito. Então, assim, é gratificante, é emocionante. Vale muito a pena. E outros que dizem assim, ó, eu nunca esqueci, coisa tal. Por exemplo, tem uma coisa que eu digo muito aos meus alunos nas palestras, que eu falo muito de saúde mental. Eu falo assim, ó, por exemplo, depressão, estresse e ansiedade. Aí eu falo, vocês sabem o que são isso? Então, ansiedade, né, é um excesso de futuro. Estresse é um excesso de presente. E depressão é um excesso de passado. E isso, você tem que ter consciência disso.
A sua mente tem que entender isso, né? Então, a ansiedade é um excesso de futuro, de coisas que ainda não aconteceram e você já fica imaginando que elas podem acontecer dessa forma, que você nem sabe e você já fica sofrendo. Então, a gente tem, mas eu não consigo me livrar dessa ansiedade. O que é que eu faço? Tem gente que diz assim, eu conto até 10, aí eu digo assim, não, conte até 10.000. 10 é pouco, né? Contar só até 10, não vai. Você tem que contar até 10.000, não pode, né? Não, você não consegue. E outra coisa, você tem que ser, olha, nós seres humanos, nós já temos por si uma carga negativa, uma negatividade muito grande. Então, por que, que as pessoas olham para mim e estão olhando para mim porque estão me achando feia? Eles não podem estar olhando para mim e estar me achando bonita, não. Está me achando interessante. Coisa errada, né? Pensando coisa. Por que, que olham para mim e estão rindo de mim? E não estão rindo para mim? Entendeu? Boa. Então, vamos ser mais positivos. E se eles estiverem rindo de mim, olhando para mim, problema, isso vai me acrescentar, vai me diminuir o quê? Então, eu não preciso entender dessa forma. Tá, né? Então, assim, Sim. é verdade, você tem como você. Não é que você vai estalar o dedo e ela vai resolver. Não, mas você vai aos poucos, mudando isso, melhorando isso, tornando isso mais leve para você. E outra coisa, você tem que se tornar agradável para você. E não é ser egoísta, viu? Para você. Porque se você se tornar agradável para você, pode ter certeza, você vai ser agradável para os outros. É verdade. Para os outros. Se você se amar, se você gostar mais de você, se você se achar mais bonita, você vai ter um olhar diferente também para o outro, né? Então, tudo é desse ponto de vista. Então, vamos... todo mundo é ansioso. Todo mundo tem ansiedade. Todo mundo tem ansiedade. Olha, esses dias eu perdi um tio que eu amo demais. Demais, 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 demais. Que eu, assim, que doeu e ainda dói tanto que eu nem pensei, eu nem sabia que eu amava ele tanto. Mas assim, olha, eu falo para você assim que quando eu lembro de tantos momentos bons que eu tive com ele, eu já sou tão grata a Deus por isso que valeu a pena. Eu queria viver tudo de novo mesmo, sabendo que ia passar por essa dor. Tá entendendo? Então, vale a pena. Você tem que entender. Por que, que eu vou viver só sofrendo? Não, não, eu tenho que agradecer e ser feliz por ter tido ele. É Né? Então, é isso que a gente tem que agradecer. A morte faz parte da nossa vida. Então, tem um livro, professor, aqui, eu não sei se ela já chegou a ler, mas eu quero, tá na minha lista de leitura. A morte é um dia para ser vivido. Um dia que vale a pena ser. É uma coisa assim, eu tenho até o print dele aqui. E é isso mesmo. É isso mesmo. Esse dia tão trágico, tão doloroso, ele nos revela muita coisa, né? Inclusive o quanto que a gente foi feliz com aquela pessoa, né? exatamente o quanto que aquela pessoa lhe ensinou. Tá entendendo? Verdade. Então, aquele luto você tem que viver. Aquele luto é para ser vivido. Mas depois vai amenizando aquilo ali. Sempre você vai lembrar. Mas você vai lembrar também de tantas coisas boas que você viveu com aquela pessoa e imaginar assim, meu Deus, quão vazia teria sido a minha vida se aquela pessoa não tivesse existido. Né? Então, como foi bom ter aquela pessoa comigo. Ela ter podido, eu ter tido o prazer de ter vivenciado tantas coisas boas com aquela pessoa. Então, valeu muito a pena. Valeu muito a pena. E não pensar só no lado da tristeza que perdeu, da dor, não. Não. Teve esse outro lado todinho que valeu tanto a pena. Né? Que valeu muito, que foi muito valoroso. Que Deus lhe deu um presente tão grande. Né, de ter. Então, é nisso que a gente tem que se apegar. Então, eu falo assim, que nós, seres humanos, somos muito negativos. Então, temos que deixar isso. Porque, olha, nós temos que pensar o seguinte, quantas pessoas você conhece que tem 100 anos? E que tem 100 anos e é lúcido, e anda, e tá
Tá entendendo? Sim. Né? Então, se nós não chegamos nem a 100 anos, então vamos procurar viver melhor essa quantidade de anos que a gente consegue viver. Então, nós conseguimos viver 80, 85, 90. Então, vamos procurar viver da melhor forma e maneira possível esse tempo. E tudo isso que eu estou falando faz parte da educação. Sim. É de você se educar para isso. É de você para isso. Tem coisas que eu falo que assim, é um ensinamento. Por exemplo, para a nossa vida, né? Para mim foi, e é para todo mundo. Por exemplo, eu gosto das coisas no lugar. Eu sou organizada. E aí, olha só, e meu marido. Hein? Tamo junto. Aí o meu marido, ele até para homem, ele é organizado. Eu falando mal dos homens, né? Eita. Aí, o que é que acontece? Aí ele deixa uma coisa num lugar, outra no outro, e o meu filho, meu Deus, é super desorganizado. Aí, o que é que acontece? Logo no começo, né, do casamento, e depois com o filho, eu falava direto, isso está fora do lugar, está fora. E aí eu percebi o quê? Que a chata era eu. Né? Que muita gente diz assim, não, o errado é ele. O errado são eles. Não, mas sou eu. Eu descobri que sou eu. Porque aquilo ali já faz parte da rotina deles. Né? E aí eles não vão mudar só porque eu quero. Então eu posso, aos poucos, com o meu jeito, ir melhorando aquela situação, não sendo chata. E se eu for chata, daqui a pouco eu vou atrapalhar a minha convivência com eles. E eu não quero. Né? Então, eu não vou deixar virar uma bagunça. Né? Mas aí a gente vai procurando um jeitinho, sendo melhor, mais agradável. Tá entendendo? Para você ter uma boa convivência com seu esposo, com a sua esposa, com seu filho, com a sua filha, com seu irmão, com seu pai, com a sua mãe. Porque senão vai ficar vivendo, brigando a vida inteira. E vale a pena. Aí daqui a pouco, eu já tenho 48. Aí daqui a pouco, 58, 68, 78. E a gente nem sabe se chega lá. Torce para que sim, né, professora? Então, então a gente tem que ir tentando, né, se moldar para ver como é que. Então, isso faz parte da gente. Nós que temos que se educar. Em questão de ser calma, eu falo assim, então como é que a gente faz para ser calma? É aquilo que eu lhe falei, que eu falei aqui para vocês. Não conte até 10, conte até 10.000. Antes de falar um monte de coisa que talvez depois você não tem como voltar aquelas palavras, engolir aquelas palavras. Elas já foram ditas. E depois de ditas, tem um peso muito grande. Verdade. É verdade. E aí, eu nunca vi uma professora assim. Eu sei que a senhora também é da parte da psicologia, mas que bate-papo gostoso. Acho que a sensação que eu tô é a sensação que todo mundo que tá aqui tá sentindo, e as pessoas que vão assistir depois vão sentir também essa vibe. Tá tão gostoso, tá tão leve falar de educação, né? A gente já falou coisas muito sérias, mas com uma leveza muito, muito bacana, professora. Que coisa boa. Obrigada. Muito bom, de verdade. Muito legal isso. Vocês estão sentindo isso também, minha gente? Respondam aí. A Fernanda tirou 10, viu? Ela disse que ficou na ré, não foi, Fernanda? Mas tirou 10. Arrasou. Falou esse papo, rico em conhecimento e experiência. Vão dizendo aqui para mim, o que é que vocês estão pra gente, o que é que vocês estão achando também. Acho que teve gente que ficou com vontade de ser aluno da professora. Eu sou uma. Eu digo, rapaz, por que eu não achei a professora para ser aluna dela também? A Carla colocou sim. Não tá essa vibe, né, gente? Gostosa? Eu sabia que vocês estavam achando isso também. Professora, meu Deus, a hora passa muito rápido, né? Vê só, eu tinha uma pergunta anotada aqui e a senhora já, mais ou menos, a gente já falou um pouco, mas vamos só falar mais, só um pouquinho, trazer até outros aspectos. Como é que a senhora acha, na sua opinião, assim, nos seus estudos, diante do contexto que a gente vive hoje, aí vem a tecnologia, vem todo esse, sabe, essa questão dos pais, como a gente já falou, né?
coordenadores, enfim, todos esses enfrentamentos que o professor passa na atualidade. Como é que a senhora acha e o que o professor precisa ter? Eu estou falando de habilidades, de competências, para conseguir, professora, realizar de forma satisfatória, né, para ele também, para ele, para o próprio professor, inclusive, mas o que ele pode adquirir a mais, vamos dizer assim, as habilidades, a competência, era isso, para poder viver nessa atualidade, com essas mudanças, com essa nova forma de se ter alunos em sala de aula, coordenadores, enfim, tudo isso. O que a senhora acha? Que o professor do futuro, o que é que ele vai precisar ter? A primeira coisa que o professor precisa ter, na verdade, ele precisa reconhecer os seus limites. O professor precisa reconhecer os seus limites. Porque, assim, não adianta. Não adianta com tudo que nós temos hoje. Olha, hoje nós temos as tecnologias, né, que estão aí e a gente não tem como fugir disso. Então, o professor, né, tem que estar aí. Inteligência artificial, metaverso e um mundo de coisas que podem ser utilizadas e que trazem vantagens e que trazem também desvantagens em alguns momentos, mas que você tem que saber lidar com isso. Mas nós temos limites, nós temos limitações, todos os seres humanos têm. Uns com algumas coisas e outros não. Mas nós ainda temos muitas pessoas com medo de assumir essas limitações. E isso não pode. Porque quando o medo faz com que você perca muitas coisas. E uma vez que eu assumo essas minhas limitações, então eu abro espaço, tá entendendo? Para que eu possa conseguir, né, processar essas minhas limitações e seguir adiante. Então, eu não sei bem digitar, eu não sei bem mexer no computador. Ainda existe, existe. Mas tem pessoas que têm medo de assumir isso. Chegou a pandemia agora. Quantas pessoas não sabiam mexer no computador? É verdade, professor. Obrigados a mexer. E com isso desenvolveram pânico a essa máquina. Né? E desenvolveram seríssimos problemas mentais devido a isso. Então, não seria fácil chegar até a gestão, até a secretaria e assumir, olha, eu não tenho possibilidade, eu não sei, eu nunca mexi. Tá entendendo? Assumir, agora eu não consigo. Então, eu vou me preparar para isso. Eu vou ter que arrumar uma pessoa que faça isso para mim, porque eu não consigo agora. Mas eu tenho, como é que é uma professora... nos tempos de hoje, quantos professores eu ainda não tenho que não tem currículo Lattes? Mas me diz assim, eu sei o que é o currículo Lattes, mas não sabe. Porque é bem claro que não sabe. Porque eu pergunto, você já fez isso, isso, isso? Não sabe o que é isso, isso e isso. Entendeu? Entendi, professor. Então, quando você reconhece isso, esses seus limites, fica mais fácil para você encarar o que vai vir e você se preparar para fazer. Porque aí você pode fazer treinamentos, você pode fazer curso e você pode alcançar tudo aquilo que você quiser. Então, por exemplo, olha, eu nunca tive medo. Certa vez, eu conversando com uma colega, ela disse assim, olha, não fala para o teu aluno que você não sabe. Porque a gente, professor, tem que saber. Não, eu não acho assim. Você, por exemplo, eu sou doutora em psicologia. Eu sei tudo de psicologia? Não sei. Eu fiz meu trabalho sobre saúde mental. Eu sou doutora em ciências da educação. Eu sei tudo de ciências da educação? Não sei. Entendeu? Porque as coisas mudam todos os dias. É verdade. Todos os dias. E eu não estou todos os dias me atualizando com isso. Porque a gente trabalha, a gente faz mil e uma coisa hoje. Então, você tem que saber como lidar com isso. Então, por exemplo, eu não sei desenhar nada, mas eu amo desenho. Eu sou uma excelente avaliadora de desenho, mas eu não sei desenhar.
Então, olha como são as coisas. Uhum. Mas eu não tenho problema em assumir que eu não sei. Eu brinco, a minha irmã, vou dizer isso aqui agora, ela deve estar assistindo aí, ela vai me matar, mas eu vou falar. Às vezes eu vou escrever uma palavra e eu fico pensando assim, meu Deus, é com C ou é com dois S? É com C ou é com dois S? Aí eu falo assim para ela, olha, Cleide, aí eu escrevo as duas para eu ver qual é a que fica mais bonita. É que eu acho que combina mais, eu deixo. Ai, ela diz, não diz isso não, que isso me mata. Mas acontece, às vezes. Tá entendendo? Então, assim, hoje eu falo, a gente. É tanta coisa que a gente mexe, que a gente faz, então, assim, não é vergonha você assumir. Vergonha é você dizer que sabe fazer algo que você não sabe. Eu acho, professora, que você assumir a figura do professor, assumir essas limitações, ele aproxima mais, ele aproxima mais do que ele distancia. Porque o aluno entende assim, se o aluno tem as suas dificuldades, o professor também entende. Então, assim, como ser humano, se conecta melhor, se conecta mais, sabe? Olha, eu sou orientadora. E aí eu não oriento, eu quase nunca oriento aluno na área da educação inclusiva. Eu gosto muito da educação inclusiva, já estudei, já li muita coisa, mas não é minha área. Eu, por exemplo, eu nunca dei uma palestra sobre educação inclusiva. Nunca. E nem pretendo. Mas eu já orientei. Eu já orientei. Uma das melhores dissertações minha que eu já orientei é na área da educação inclusiva, uma aluna chamada Lea Carla. Mas eu, eu, eu não tenho coragem. Mas ela disse assim, eu não quero outro orientador, só quero a senhora. E aí eu fui com ela. Eu digo, mas muitas das vezes eu vou estar lhe perguntando, porque você sabe muito mais do que eu. Mas, olhe ela, eu só quero a senhora. Eu não aceito outra pessoa. Só a senhora. Então eu digo, vamos lá, não tem problema, eu vou. Né? Na estrutura, a organização, tudo. Os autores eu vou pesquisar quais são os melhores, quais que eu acho que você deve usar. Vou lhe ajudando no que eu puder. Mas você vai ser, muitas vezes, eu lhe perguntando. Mais do que eu lhe orientando. Tá entendendo? Como é? Então, assim, ela sabia as minhas limitações. Ela não foi ser orientada e enganada por mim. Então, eu acho que é isso. Né? Tem que ter essa troca. Aproxima muito. Exatamente. E o trabalho dela ficou um trabalho lindo. Maravilhoso. É. Aí, Verdade. então, eu acho que para o professor é isso que precisa, assim, é ele ter essa autonomia sobre ele mesmo. Não ter medo de mostrar as suas limitações. Não são suas fraquezas, são as suas limitações. Todos nós temos limitações. Isso é normal. Né? Qualquer ser humano é de qualquer ser humano e é em qualquer profissão. Né? Mas eu tive um professor que ele falava assim: tem pessoas que são muito inteligentes e tem pessoas que são muito esforçadas. E às vezes é melhor um esforçado do que um inteligente. Porque o esforçado, ele vai correr atrás e ele vai conseguir. E às vezes o inteligente já é inteligente, deixa para lá. Não vai se esforçar porque já acha que sabe. É verdade. Então, é isso aí. As limitações passa meio que por isso. Então, você tem limitações, mas você também se esforça e vai até você conseguir, né? Se sobressair dentro daquelas suas limitações. Você não precisa ser perfeito, mas você pode dar o seu melhor dentro daquela sua limitação, sempre que você. Então, eu acho que o caminho é esse. A educação, eu acho que, a educação é o caminho para saúde, para cultura, para economia, para administração. Sem educação, a gente não tem saída. É verdade. A educação transforma as vidas, né, professora? Uhum. De todas as maneiras. Verdade. De todas. Você até vê, às vezes vem pessoas da maneira mais agressiva possível para cima de você. Quando você só olha, nem fala, você quebra aquela pessoa de uma maneira
entendeu? Verdade. Né? Verdade. É. Então, assim, por isso você já vê. Então, assim, eu sempre prezei muito pela educação. E é como eu falo, eu amo trabalhar com educação. Não saberia trabalhar com outra coisa que não fosse educação. E acredito na educação. Eu acredito que o caminho foi, é e sempre Edu- será pela educação. Verdade. Pela educação. Verdade. Vamos concluir, porque daqui a pouco o próprio Instagram vai barrar a gente aqui, pra gente não cair assim do nada. Vamos que tá tão boa, eu ficaria aqui, ó, ouvindo as suas histórias, enfim. Eu adoro essas coisas, assim. Eu queria que a senhora deixasse pra gente concluir uma mensagem para o professor, né? A nossa intenção hoje em fazer essa live é, em homenagem, né, a todos os professores. Esse mês é o mês, né, que comemora-se o dia do professor. É dia 15, né, professora? Dia 15. 15, exatamente. Então, assim, foi a forma que o podcast encontrou de conversar com a senhora e como a gente foi feliz na escolha. Quero agradecer ao nosso amigo aí, Rafael Vital, que foi o professor que intermediou a gente. Muito obrigado, Vital. Um beijo para você e toda a família, né? O Vital é esposo de uma das minhas melhores amigas. Enfim, então, assim, que bom que a gente pôde falar com a senhora e foi a nossa forma de homenagear todos os professores. O podcast já levou assim vários professores para o estúdio. A gente tem, né, gravamos no estúdio lá em Maceió. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, mas tem um estúdio em Maceió e lá a gente sempre fala. Já levamos vários professores e é sempre uma honra muito grande receber vocês, seja no estúdio, seja em live, porque a gente entende e não só entende, a gente acredita muito na educação. Então, assim, já fica a nossa homenagem a todos os professores. Vocês são incríveis. Sem vocês, realmente, as coisas perdem sentido, né? Porque não existiria quem mostrasse o caminho, quem ensinasse. Então, vocês são muito especiais, são seres e profissionais incríveis. Então, deixa uma mensagem para quem é professor, para quem está pensando em ser professor e para o aluno também, o aluno de hoje, né? Tipo assim, como é que você pode, como aluno, contribuir mais com a educação e com o seu professor também, né? Porque nós somos seres humanos e precisamos se importar um com o outro, né? Independente de títulos, independente de hierarquias, mas eu acho que o caminho é esse. Então, deixa uma mensagem aí, professora, por favor. Tá bom. Primeiro, eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite, né? A E gente o Rafa é meu amigo há mais de, acho que há mais de 15 anos que a gente se tem uma conhece. excelente boa, eu gosto demais dele, professora. Então, veja só, aos professores eu gostaria, não só aos professores, mas a todos, né? Que a profissão de professor é uma das profissões mais belas que existe. Verdade. E eu gostaria que todos os professores que continuassem acreditando, né, no seu trabalho, na sua profissão, que não desistisse dos seus alunos, que não desistisse dos seus colegas, das suas escolas, né, dos seus gestores, coordenadores, e que a nossa luta é árdua, mas é muito valiosa, é muito preciosa, é muito valorosa, eu falo. E vale a pena a gente continuar lutando pelos nossos alunos, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, principalmente, porque eles merecem. E a gente, como professor, também merece ter uma educação melhor, de mais qualidade, pelo futuro brilhante que a gente merece ter, que o nosso país, o nosso mundo merece ter, com educação de qualidade. E a gente não pode desistir disso, a gente tem que acreditar. Mesmo que o outro do nosso lado esteja desestimulado, não acreditando, a gente tem que incentivar e mostrar que é possível. Se cada um fizer a sua parte, fizer o seu papel, isso vai ser sempre possível, né? Eu falo que a gente vê nos lugares mais impossíveis a educação acontecer sem a menor condição, mas está lá os exemplos que a gente vê aparecendo. Então você também pode. Você também pode fazer da sua forma, da sua maneira, do seu jeito. E acredito que você tem um potencial incrível sempre dentro de você, que ninguém pode apagar a luz que existe dentro de cada um de nós. É E verdade. essa vai brilhar sempre que você quiser, porque só depende de você, não depende de ninguém. Isso depende só de cada um de nós. Então faça com que essa luz brilhe cada vez mais forte
e você possa atingir raios muito brilhantes em todos os seus alunos, em todas as pessoas que você poder atingir, né, com a força que você tem. Então, os professores, é um orgulho para mim ser professora, e é um orgulho ter tantos amigos, colegas, familiares, professores também. Eu amo essa profissão e espero que ela se perpetue cada vez mais e que muitos tenham coragem de prosseguir com essa profissão de professor. Ótimo. Cadê as palminhas? Maravilhoso, professor. E para o aluno, para a gente encerrar, você aluno, agora é para a gente, viu? Aos meus alunos, eu sou muito grata aos meus alunos, pelo respeito, pelo carinho, pela consideração, pela admiração, né? E dizer para eles que eles podem tudo, porque, assim, eu vim do interior, né? Do sítio, onde muitas vezes a gente acha que não pode, que não é capaz. E assim como eu consegui tantas coisas que eu jamais imaginei conseguir, todos os meus alunos e todos os alunos, né, do nosso país e do mundo inteiro podem conseguir. Vocês têm que acreditar em vocês mesmos, né, que vocês são pessoas inteligentíssimas, das suas formas, das suas maneiras, dos seus jeitos. Nós não somos obrigados a ser inteligentes em tudo. Então, você é inteligente em português, em história, em geografia, outro é em matemática, em química, em física, mas você é inteligente. Não deixe ninguém dizer que você não é inteligente, que você, meu aluno, você é inteligente, é inteligentíssimo. Então, você pode. Você vai poder ser sempre. E vai poder ser tudo aquilo que você quiser. Basta você acreditar em você. É você que tem que acreditar em você para que as outras pessoas possam passar a acreditar em você também. E aí você vai conseguir tudo que você quiser. Valeu! Professora, tá todo mundo aqui muito feliz. Que live maravilhosa, que prazer. Muito obrigado mesmo pela sua participação incrível, professora. Foi maravilhoso conversar com a senhora. Gostaríamos de ter outros bate-papos. A gente vai agendar aí outras. Vamos falar em outros. Vamos falar de psicologia. Vamos aproveitar aí um pouquinho das suas experiências. A gente combina depois uma outra live. Quero agradecer a todos vocês, pessoal, que estiveram aqui. Outras pessoas que não puderam, não se preocupe, depois vai estar no YouTube, tá, professora? A gente manda o link, depois vai sair os cortes. A gente vai mandando para a senhora também. A senhora pode acompanhar lá no podcast, no Amplifique, né? A gente sempre marca vocês, os convidados, para depois a senhora repostar nas suas redes, enfim. Então, a todos os professores que aqui estão, que vão nos assistir, né? Vocês são incríveis. Eu sou muito grata a todos os professores que eu tive na minha vida. Eu tive muita sorte de ter no meu caminho, assim, ótimos professores que fizeram a diferença na minha vida até hoje. Então, assim, a vocês, professores, todo o nosso respeito, toda a nossa admiração, toda a nossa gratidão a vocês por tudo que vocês fazem e por, principalmente, né, apesar de tantas coisas e tantas mudanças, vocês continuarem acreditando na educação, acreditando em nós. Então, assim, parabéns a todos vocês, gratidão eterna por vocês terem e serem esses profissionais incríveis, tá? Então, um cheiro para todos os professores. Sintam-se abraçados, cheirados, hoje, enfim. Vocês são maravilhosos. Muito obrigado, pessoal. Viu? Obrigado mesmo a todo mundo que participou. Professor, um cheiro para a senhora. A senhora mora em Maceió? Mora em Maceió, né? Pronto. Por aí, vou tentar lhe dar um abraço pessoalmente, que eu achei a senhora... Tá bom, vai ser um prazer. Ao másculo com todas as profissões, exatamente. Todas as profissões em si com professor. É isso aí. Né? Sem professor não existiria nenhuma, não existiria nenhum outro profissional. Tudo perpassa pela educação, né? Então, obrigado, gente. Essa live foi incrível. E daqui a pouco ela vai estar no YouTube para todo mundo que não pôde assistir, tá? Tenham todos uma boa noite. Fiquem com Deus e até mais. Cheiro, professora. Obrigado, viu? Nada. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.